Olá, caro refugiado. Numa sexta-feira à noite, em 24 de fevereiro de 1978, 5 amigos, Jack, Ted, Jack, Bill e Gary, saíram de Marysville, Califórnia, em direção à cidade de Tico, cerca de 80 quilômetros ao norte. O motivo? Assistir a uma partida de basquete universitário. No dia seguinte, eles mesmos participariam de um torneio da Special Olympics pelo time deles, chamado de Gateway Gators, e todos estavam animados e preparados. Todos os 5 homens tinham algum tipo de deficiência intelectual leve ou alguma outra condição específica, como era o caso de Gary Matias, um veterano do exército diagnosticado com esquizofrenia paranoide, mas que estava sob medicação e apresentava comportamento estável. Após o jogo, por volta das 22 horas, eles pararam em um posto de conveniência em Tico, onde compraram refrigerantes, batatas fritas e barras de chocolate. E depois disso, desapareceram, sem deixar qualquer rastro. E horas depois, quando as famílias notaram que não haviam retornado, notificaram a polícia. Já na segunda-feira seguinte, no dia 27 de fevereiro, um guarda florestal encontrou o carro deles, um Mercury Montego branco, 1969, pertencente a Jack Madruga, abandonado em uma estrada de cascalho remota na Plumas National Forest, a mais de 110 quilômetros em direção oposta ao caminho para casa. A região era montanhosa, coberta de neve e inacessível para quem não conhecesse bem a área. O carro estava destrancado, com uma janela baixada, mas em perfeitas condições mecânicas. A polícia fez testes e constatou que o carro não estava atolado, mesmo em uma estrada com neve. E com isso, surgiu a seguinte questão: por que abandonariam um carro funcional no escuro e no frio, sem roupas adequadas para o ambiente? E o mais importante, o que havia acontecido com os 5 amigos? Por meses, buscas intensas foram realizadas, mas sem sucesso. Nenhum sinal dos homens foi encontrado e o mistério só aumentava com o passar do tempo. Foi apenas em 4 de junho de 1978, quando a neve finalmente começou a derreter nas montanhas, que os primeiros indícios perturbadores vieram à tona. Naquele dia, um grupo de motoqueiros entrou em uma área isolada para acampar e chegou até um acampamento florestal do Serviço Florestal dos Estados Unidos, próximo a um local chamado Daniel Zinc Camp, em Butterfly Valley, cerca de 32 quilômetros da localização do carro. No local, os motoqueiros sentiram um forte odor de decomposição e, ao investigarem, encontraram um trailer velho e abandonado, com a janela quebrada e que estava atrás de algumas árvores caídas. Dentro do trailer, os motoqueiros se depararam com algo perturbador: o corpo de Ted Weir, já em avançado estado de decomposição. Ted estava deitado em uma cama, envolto em 8 cobertores, usando roupas leves e com os pés gravemente gangrenados. Ele havia perdido entre 25 e 30 quilos, o que indicava que sobreviveu por várias semanas, possivelmente de 8 a 13 semanas após o desaparecimento. Sua barba, que normalmente era feita com frequência, cresceu bastante. Médicos estimaram que ele poderia ter morrido por inanição e hipotermia por volta de meados de abril, ou seja, quase 2 meses depois de terem desaparecido. Porém, o que mais chocou os investigadores foi o seguinte: haviam latas de comida enlatada, suprimentos, cobertores e fósforos, todos deixados para uso, mas quase nenhum deles havia sido utilizado. Ted morreu de fome, mesmo tendo acesso a recursos. Havia apenas 30 latas de comida esvaziadas e um armário cheio que daria para os 5 homens se alimentarem durante 1 ano, pelo menos. E além disso, existia também um tanque de propano intocado que poderia ter fornecido gás e calor. E outra coisa também chamou a atenção:
os sapatos de Gary estavam no trailer e os de Ted, feitos de couro, haviam desaparecido. Tal fato levou todos a acreditarem que Gary também havia passado pelo trailer e que ambos haviam trocado os sapatos um com o outro. E então, 2 dias depois, Jack Madruga, que era o dono do carro, e Bill Sterling foram encontrados a 13 quilômetros do carro. Nada restara de Bill, apenas ossos espalhados pelo chão da floresta, enquanto o cadáver de Jack Madruga havia sido dilacerado por animais. O legista identificou a causa da morte de Jack como hipotermia, mas não conseguiu determinar a de Bill. Os restos mortais de Jack Ruhe, que era o mais jovem do grupo, foram encontrados em uma área remota da Floresta de Plumas, cerca de 3 quilômetros onde o corpo de Ted havia sido localizado. Apenas fragmentos do corpo foram encontrados, incluindo parte do crânio e alguns ossos, espalhados pela vegetação, ao lado de roupas e objetos pessoais que ajudaram na identificação. Devido ao avançado estado de decomposição, a causa exata da morte nunca pôde ser determinada. No entanto, considerando o ambiente hostil, as temperaturas congelantes e a ausência de sinais de violência, acredita-se que Jack Ruhe tenha morrido de hipotermia. Já Gary Matias, no entanto, nunca foi encontrado. As autoridades, amigos e familiares ficaram perplexos com o caso. Nada fazia sentido, porque os 5 homens, que tinham rotinas organizadas e eram altamente supervisionados, decidiram pegar um caminho completamente fora da rota após o jogo. Por que abandonaram o carro em uma estrada que nenhum deles conhecia? E, ainda mais bizarro, como e por que entraram em uma floresta densa, no inverno, sem suprimentos, sem roupas apropriadas e sem pedir ajuda? As famílias apontaram que eles não fariam isso por vontade própria. Jack Madruga, por exemplo, era extremamente cuidadoso com o carro e jamais o abandonaria. Ted Weir era o mais sensível do grupo e tinha pavor de frio. Além disso, eles também estavam muito empolgados para o torneio que aconteceria no dia seguinte. Após toda a situação, cercada por dúvidas e mistérios, inúmeras teorias surgiram. Uma teoria popular é a de que Gary Matias teve um surto psicótico, convenceu os outros a seguir um caminho alternativo e no meio do trajeto, todos se perderam. Outra hipótese sugere que eles pararam para ajudar alguém ou viram algo que os obrigou a fugir pela floresta. Uma estranha pista foi fornecida por Joseph Scones, um morador da região que ficou preso com seu carro na mesma noite. Ele afirmou ter visto 5 homens acompanhados de uma mulher que segurava um bebê e uma lanterna, andando na estrada, mas quando tentou pedir ajuda, eles se afastaram. Ele também ouviu vozes e viu luzes de farol naquela área. Não se sabe se isso está diretamente ligado ao grupo, mas a possibilidade intrigou os investigadores. E esse caso acabou ficando mundialmente conhecido como os 5 de Yuba County, já que todos os 5 homens em questão eram residentes do condado de Yuba. E o fato é que nada foi conclusivamente explicado. A forma como Ted morreu, cercado de recursos, ainda é um dos pontos mais desconcertantes do caso. E o paradeiro de Gary Matias permanece um mistério até os dias de hoje. O caso dos 5 de Yuba County continua sendo um dos desaparecimentos mais intrigantes da história americana, tornando-se um verdadeiro enigma sem solução.